Então nós queremos convidar você para abrir a sua Bíblia. Você que está em casa, você que nos ouve pela Tempo Central FM 102.3, você que está aqui no culto presencial, glória a Deus. Livro de Provérbios foi o texto bíblico da leitura devocional desta noite, neste culto divino. Provérbios capítulo 16, versículo 18, li na versão Almeida Revista e Corrigida, e quero reprisar a leitura deste versículo. Nos diz da seguinte maneira: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Meus amados e queridos irmãos, voltamos hoje a um tema que é muito caro falar, a um tema que muitas vezes é confrontador, e realmente o é. Porque quando falamos de soberba, falamos sobre o orgulho. E o orgulho humano é uma realidade, faz parte da natureza humana. E a forma como ele atua, a ação, a reação de cada pessoa em relação ao orgulho. Isso diz muito a respeito da vida desta pessoa, da sua fé, da sua espiritualidade, do seu caráter. Nós já falamos outras vezes nesse tema. Uma das mensagens, alguns anos atrás, não me lembro quanto tempo, que nós falamos especialmente sobre o tema do orgulho, tinha como título a coluna do orgulho, quando retratamos sobre a coluna que Saul erigiu para si, em homenagem a si mesmo, e exaltou-se a si mesmo. Ali era uma exaltação do seu orgulho. Essa é uma mensagem preciosa que recomendo, e pedirei à nossa mídia para disponibilizar, para que fique à disposição de todos vocês. Nós a encontraremos e certamente você vai poder reprisar esta mensagem. Mas hoje eu quero compartilhar com a igreja, a partir desse tema de Provérbios, capítulo de número 16, versículo 18, e olhar o orgulho sobre um prisma que nos mostra o quanto a alma do homem pode adoecer, o quanto o coração pode desfalecer, o quanto o caráter pode ser tocado, ameaçado, o quanto as atitudes podem ser influenciadas, e por fim, enquanto a espiritualidade pode ser afetada, quanto ou em relação ao orgulho humano. E nós queremos compartilhar sobre o orgulho, o câncer da alma. Nós também chamamos de depressão o câncer da alma. E o Senhor trouxe ao meu coração falar do orgulho dentro dessa perspectiva de um adoecimento, e também falar um pouco sobre como Deus provê, como Ele providencia a cura, como Ele nos orienta, traz o antídoto, o remédio, para que possamos ser sarados, curados do orgulho. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam o que Salomão disse no capítulo 16 de Provérbios. Ele fala em inúmeros textos sobre o orgulho, mas esse foi o texto que sobressaiu a minha mente, e o Senhor me fez lembrar e trouxe ao coração. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Na versão Almeida atualizada, a nova Almeida atualizada, a NAA, o texto está assim: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda, se antecipa a queda. Parece, meus irmãos, que quanto mais orgulhosa uma pessoa é mais difícil de lidar com as pressões desta vida. Mais difícil é para esta pessoa ter que enfrentar as tentações destrutivas de Satanás. Se você me perguntasse e disse: pastor, qual o tipo de pessoa mais difícil de lidar, de se relacionar, de trabalhar,
eu diria que é a pessoa orgulhosa. Eu sei que tem outros tipos, mas você não terá dúvida depois desta mensagem em concordar comigo. Porque ser orgulhoso é simplesmente você estar cheio do seu ego, é deixar o seu egoísmo girando em torno de si mesmo. Em outras palavras, é você superestimar. O orgulhoso, ele tem como uma prática recorrente deixar o seu eu girando em torno de si mesmo, mas também é aquela pessoa que superestima a sua importância, as suas habilidades, as suas competências. De sorte, meus irmãos, que o orgulhoso é assim, ele está cheio de si mesmo, do seu ego, aquele senso de valor próprio, e essa atitude deve ser, na verdade, tratada. E o Espírito do Senhor, ele, quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, começa um processo glorioso de santificação, e Deus vai tratando essas coisas. E Deus tem os seus métodos de tratar com o homem que muitas vezes é movido pela soberba e pelo orgulho, aquela jactância, aquela justiça própria. Então essa atitude, ela deve ser tratada, essa pessoa deve vencer esse ego, mesmo porque quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, o nosso eu saiu do trono, do nosso coração, e quem foi para o centro da nossa vida foi Jesus de Nazaré, enquanto que o nosso ego foi para a cruz do Calvário. Glória a Deus, ele não foi retirado, como isso é parte da doutrina da filosofia budista, né? A questão do aniquilamento do eu. Não, o eu, ele vai para a cruz e lá está crucificado com Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, sobre o orgulho, para trazer uma definição assim mais forte, mais robusta, lembrei-me de alguns escritores queridos, pelo menos cito 3, e fiz questão de anotar e recitar juntamente com a igreja, para aqueles irmãos que anotam, para os que ouvem depois no culto offline, porque nessa hora estão trabalhando, mas depois tem aquele prazer, aquela alegria de acessar essas mensagens. É para você, meu irmão, eu louvo a Deus por sua vida. Sobre o orgulho, disse o grande pregador, chamado o príncipe dos pregadores, o Spurgeon. Ele disse assim: o orgulho é tão natural ao homem caído, veja que ele fala do homem caído, que ele brota em seu coração como erva daninha em um jardim regado, ou aflui em um riacho. É um pecado que impregna tudo e sufoca todas as coisas, como poeira na estrada ou farinha no moinho. Cada toque seu é iníquo. Você pode abater essa raposa, ele chama o orgulho de raposa, né? As raposinhas estragam a vinha, né? E pensar que a destruiu, e veja, sua exultação é orgulho. Ninguém tem mais orgulho do que aquele que imagina que não tem. O orgulho é um pecado com 1000 vidas, parece impossível matá-lo. E ainda sobre o orgulho, eu trago uma palavra do C.S. Lewis, escritor precioso, que ele observou o seguinte sobre o orgulho em um dos seus preciosos livros: quanto mais orgulho a pessoa tem, menos gosta do orgulho em outros. Na verdade, se você quiser saber o quão orgulhoso você é, a maneira mais fácil é perguntando-se: o quanto não gosto quando outras pessoas me desprezam, ou se recusam a me notar, ou me tratam com superioridade, ou se exibem. O fato é que o orgulho de cada pessoa está concorrendo com o orgulho de todas as outras. O orgulho é competitivo por natureza. C.S. Lewis. Ainda cito um escritor querido, um dos puritanos do século XVII, chamado William Grudem. Ele descreve o orgulho como
uma coisa pavorosa. É uma descrição pavorosa, eu diria. Veja o que ele diz: o orgulho foi o pecado que transformou Satanás, um anjo santo, em um demônio amaldiçoado. Satanás conhece melhor que ninguém o poder condenatório do orgulho. É de se admirar, então, que ele o use tão frequentemente para envenenar os santos. É de admirar. Seu intento é facilitado porque o coração do homem mostra uma inclinação natural para isso. O orgulho, como a bebida, é inebriante. 1 ou 2 tragos normalmente deixam o homem inútil para Deus. Não teve um amém aqui, eu quero dizer para os irmãos que estão assistindo pela rádio e os irmãos que estão assistindo na internet, no YouTube, porque, meus irmãos, é difícil dar orgulho. É difícil reconhecer-se orgulhoso. Ou então alguns traços do orgulho, como ele opera, como ele age, nessa instrumentalidade em que ele atua. E é como C.S. Lewis disse: se você quiser saber o quanto você é orgulhoso, é melhor você fazer essa pergunta a si mesmo. Mas, meus amados irmãos, que bom que o Senhor nos deu o seu Santo Espírito. Oh, glória a Deus! E o fruto do amor transborda em nós, fazendo-nos ver a cada um de nós mesmos com os olhos do Senhor Jesus. E nós nos reconhecemos não como homens e mulheres orgulhosos, mas como homens e mulheres dependentes do grande amor de Deus, da sua misericórdia, do seu favor, do sangue de Jesus, que ainda é poderoso para purificar os nossos corações orgulhosos e as nossas consciências de toda a obra morta. Isso é maravilhoso demais. Lembrar de Saul, 1 Samuel 15:12, quando ele faz uma coluna para si. Ali foi o início do fim do ministério de Saul. Ali foi o começo das suas dores, quando ele fez uma coluna e olhou: eu sou Saul, que abati os filisteus, que venci exércitos poderosos. Ali começou a sua derrocada. Mas, meus irmãos, essas citações e algumas considerações que teci até agora, introdutoriamente, nos dão base para compartilharmos com a igreja sobre algumas características do orgulho que eu quero examinar com a igreja e olhar e observar o quanto elas nos tocam ou, de certa forma, como atinge a nossa vida, como se manifesta. E ao mesmo tempo, enquanto falamos, pedimos a graça e a ajuda do Espírito Santo para que nos oriente como vencer, como superar toda a influência de um espírito orgulhoso, que muitas vezes se levanta para tocar o coração de homens e mulheres, até mesmo aqueles que temem ao Senhor. Então esta palavra é para mim, é para você, é para toda a igreja do Senhor. Quero apresentar algumas características, a começar especificamente daquela que Salomão apresenta em Provérbios 16 e 18, quando ele fala sobre a altivez, um espírito altivo. Um espírito altivo. Essa é a primeira característica. Provérbios 16 e 18 está escrito: a soberba precede a ruína. Veja essa questão, meus irmãos, precede, se antecede. E a altivez do espírito precede a queda. Quando se pensa aqui na palavra altivo, vem rapidamente à nossa mente uma pessoa que esnoba, ou quem sabe uma pessoa abastada, uma pessoa rica. A imagem que você tem, à primeira vista, é de uma pessoa assim. No entanto, a Bíblia usa esse termo aqui da altivez para descrever, meus irmãos, qualquer atitude da pessoa que se vê a si mesmo como melhor, como mais especial, ou melhor do que o seu próximo, melhor do que os outros. A pessoa não precisa, ou vamos dizer assim, ser rica para ser altiva. A Bíblia diz que quando a pessoa
às vezes o pobre, quando se considera altivo, de uma ilha altiva, ele é muito mais danoso ou danosa do que alguém que tem recurso. E aquela pessoa altiva que considera inteligente é aquele homem, ou então aquele esposo, que eu não acredito que tenha se convertido nem nascido de novo, que a esposa vai dar a opinião e diz: minha filha, é o seguinte, fique calado, que quando eu quiser a sua opinião, eu mesmo dou. Esse é o espírito altivo. É claro que aqui hoje não tem esposo assim, graças a Deus. Se tiver, no final, vem aceitar Jesus de novo. O espírito altivo, meus irmãos, é aquilo que o cearense chama o rei da cocada. Ele anda com o nariz empinado. Ele diz: eu não vejo ninguém na minha frente. Eu sou eu. Eu sou bom nisso. Eu sei o que estou fazendo. Eu sou forte, eu sou capaz. E aí você observa o quanto a soberba se expressa. E você tem aquele tom arrogante, prepotente, até o estilo assim, até a voz muda, a pessoa imposta a voz, a forma de saudar. E às vezes a pessoa não consegue nem disfarçar. Mas embora esse tipo de mentalidade seja encorajado na nossa cultura, muitas vezes, isso é verdade, meus irmãos, não há lugar para este tipo de procedimento no reino de Deus. Às vezes você vê em alguma competição futebolística e aquele atleta famoso consegue fazer um gol, aí ele corre para a bandeira do escanteio e diz assim: eu estou aqui. Aí depois perde um pênalti, o time perde, ele sai. E ele não estava lá? Não é assim? Quem está lá e quem está aqui chama-se o Senhor o Todo-Poderoso. Nós somos apenas homens e mulheres, meus irmãos. Mas quem é lavado, é redimido, ou pelo sangue de Jesus, meus irmãos, tem um privilégio glorioso. Deixe-me ler o Salmo 101, versículo 5, retifico. Salmo 101, versículo 5, e o Salmo 138, versículo 6. Eu leio os dois versículos e o texto sagrado diz assim: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo, coração soberbo, não suportarei. É incrível quando Deus fala isso, meus irmãos. O Senhor não suporta. Tem pessoas que têm um olhar assim. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde. Salmo 138, 6. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo conhece-o de longe. Meus amados irmãos, eu vos convido juntamente comigo a ponderar sobre essas declarações. Se nós cristãos, como crentes de Jesus, temos arrogância na nossa vida, em nossa vida, como é que a gente pode se aproximar de Deus com confiança? Aquela justiça própria. Deus não tolera o soberbo, diz o salmista. Quanto mais tivermos aquele alto conceito de nós mesmos, a verdade é que mais estaremos nos distanciando dele. Quem sabe aquele crente em Jesus, eu não estou falando, irmãos, para descrentes hoje, estou falando para os crentes em Jesus, estou falando para a igreja do Senhor. Mas quem sabe alguma pessoa amiga que ainda não aceitou a Cristo Jesus, essa palavra também diz respeito a você, porque o crente que persiste em sua arrogância está em uma posição terrivelmente perigosa. Às vezes as pessoas se assustam com algumas pessoas que estão em cargo de liderança. Oh, pastor, hoje eu estou realizando um sonho. Mas como assim, irmão? Pastor, era apertar a sua mão. Eu disse: mas meu Deus, e quantos anos o irmão está aqui? Há mais de 20. Pois eu já estou há 14, pois irmão, há 14 anos que eu esperava para apertar a sua mão. Não, porque eu pensei que a gente não podia chegar perto do Senhor. Eu disse: meu Deus.
As pessoas têm aquela ideia que a posição ou que a função, ela incute também, quem sabe, aquela posição, aquele valor de autoridade que se sobressai, e de repente é alguma coisa inatingível, ou as pessoas o veem assim, como alguém tão importante, que é difícil se aproximar. Eu às vezes fico assustado com isso, meus irmãos. Isso, quando eu falo sobre isso, isso me faz lembrar, meus irmãos, de um homem que nós tivemos há muitos anos na casa de recuperação, quando estávamos ainda ali na cidade. O Ebenezer estava começando seus primeiros passos. Na verdade, me permita dizer, eu detesto dizer isso de uma maneira tão enfática, mas aquele homem, em meio aos vícios, às drogas, tantas perdas, tantas mazelas, principalmente no seu caráter, era uma pessoa diferenciada quando ele chegou na casa, e que eu encontrei e que eu visitei. Ele exalava arrogância, moribundo. Você olhava assim a aparência, mas o seu semblante estava lá. Sempre que eu o encontrava, e durante o tempo que ele esteve ali, que não foi muito, você podia sentir aquela tensão. Tudo humilhava, tudo era discriminação, porque aquele espírito orgulhoso imperava nele, e aquilo era algo óbvio. E eu disse, irmão Rommel, mas aí é um caso mais trabalhoso. Pois é, pastor, ele tem esse jeito assim, é um orgulho muito forte. Desde a sua chegada, era óbvio, ele se via superior a todos os outros. Isso era em todas as áreas. E a gente tinha dificuldade, meu Deus, como é que nós vamos ajudar essa pessoa? Ajudar a pessoa com esse tipo de atitude. Infelizmente, ele não estava disposto a se humilhar, a reconhecer o seu drama, aquela oportunidade. Ele rejeitava aquele momento de estar à mesa lá da oração, aquele tempo dos louvores. Ele não concordava muito com aquilo, e o que a gente pôde constatar, que ele não demorou muito ali, bastaram algumas semanas, e ele já estava indo embora, já estava partindo. Nunca mais o vi. Altivez de espírito. Lembro-me de um pregador assim, do espírito altivo. Na minha juventude, cheguei no templo antigo, e não tinha lugar mais para entrar, pastor Aldeziro. Eu fiquei naquela lateral, do lado de cá, naquela janela alta, né? Assim, para assistir o culto. E o pregador começou assim, quando ele recebeu a oportunidade. Uma lotação na galeria. Quem tirasse o pé do canto não colocava, nem dentro do templo, nem no corredor onde eu estava. E ele começou dizendo assim: meus amados irmãos, confesso que hoje estou aqui, meu tórax dói, meus pulmões latejam, venho de uma série de conferências por este Brasil afora. Recentemente estive nos Estados Unidos da América, e hoje, convidado para predicar nesta querida igreja, me sinto cansado. E posso dirigir-me a essa pleiade de obreiros e perguntar: porventura há entre vós alguns dos amados que queiram pregar no meu lugar esta noite? Eu vi o pastor Bastos, perdeu a cor. Pastor Deodete, pastor Pedrinho, e ninguém se mexeu. E ele olhou assim: meus amados irmãos, já que não tem, ele nem esperou os irmãos dizer nada. Abramos as nossas Bíblias
e disse o número do salmo, que eu não me lembro agora, mas o salmo é aquele que diz assim: e os carros de Deus são 20 milhares de milhares. Naquele dia, aquele pregador famoso que eu já tinha ouvido muitas vezes, não conseguiu pregar absolutamente nada. Ele estava vazio, sem graça, faltou a unção. Sabe por quê? Porque o espírito de altivez o dominou. Ele terminou aquele sermão, aquela pregação, se esforçou, meus irmãos, mas eu acho que durante a noite ele não conseguiu dormir. Na outra noite, ele chegou: meus amados irmãos, eis-me aqui, com alegria, voltando a esse microfone, humildemente, quero rogar as orações da igreja, por mim, para que Deus me ajude. Meus irmãos, na outra noite, é como diz o assembleano pentecostal, desceu fogo do céu. O homem estava ungido, cheio da graça de Deus, porque o espírito de altivez, o Senhor o quebrantou, disse assim: eu vou lhe mostrar que você não é quem você pensa que é. Ele disse assim: eu vou descer você do cavalo, vou quebrar a tua crista, e amanhã você vai voltar crente para pregar aqui em Fortaleza. Oh, bênção do céu! As demais mensagens foram abençoadas. Mas há uma segunda característica, meus irmãos, a hora passa tão rápido, que a gente quer compartilhar sobre a questão do orgulho. O orgulho, geralmente, ele se autodefende, se autoprotege. Então, o indivíduo com orgulho, ele é aquele orgulho autoprotetor, ele sente muita dificuldade de se apresentar, de conversar sobre as suas vulnerabilidades, as suas limitações. Esse tipo de orgulho autoprotetor, que se autodefende, ele é extremamente defensivo, e ele se defende facilmente. Essa pessoa, ela acaba se armando como, vamos dizer assim, é como se ele fizesse um sistema bem elaborado, criasse ali alguns mecanismos de defesa, para se proteger a si mesmo. Ele não quer transparecer nada, nenhuma dificuldade, nenhuma fraqueza. Ele está passando quase fome, não tem nada em casa, meu amado irmão. O irmão está precisando de alguma coisa? Meu irmão, graças a Deus, está sobrando. O orgulho é tão forte, ele quer se proteger. De manhã ele mora vizinho o irmão, aí sente aquele cheiro do café, aí olha na lata, não tem nada do café dele, vontade de tomar um café, mas o orgulho não deixa ele pedir uma colher de café para fazer. Ele toma água e diz assim: Senhor, tu sabes, se tu não enviar, eu nunca mais tomarei café, mas não peço. Aí Jeová arrocha o parafuso, e vai arrochando, até que um dia ele não aguenta mais. Meu Deus, eu vou pedir uma colher de café. Já eu faço o contrário, eu não peço nem a colher, eu já vou tomar na casa do irmão. Meus irmãos, mas o orgulhoso, ele se autoprotege. Ele diz assim: eu não dou o meu braço a torcer, eu morro, mas não peço. Aí o Senhor está trabalhando essa altivez, mas o orgulhoso, ele quer se proteger. E em vez da pessoa, esse orgulho autoprotetor é geralmente sensível por natureza. Frequentemente, a menor ofensa, a pessoa é como se feche aquela malíciazinha, né, que tem no mato do interior, que a gente conhece. Você bate, ela fecha assim. Ela quer se poupar o máximo que puder, qualquer coisa que lhe exponha. E vamos dizer assim, essas paredes, essa fortaleza que a pessoa constrói ao redor de si mesmo, as paredes parecem que vão ficando cada vez mais grossas e impenetráveis. E é isso que Deus vai trabalhar. E aí isso me faz lembrar de Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A igreja pode dar glória a Deus por esta palavra, né? Então a pessoa que luta contra essa natureza protetora deve aprender a colocar sua confiança em Deus, meu irmão. Entender que às vezes você precisa passar por esse processo de humilhação, que raramente acontece mesmo. Isso não é algo horrível, não. Deus vai usar esse tempo, esse processo, para te reedificar,
para moldar áreas da tua vida que precisam ser moldadas, e tocar lá no recôndito da tua alma algumas áreas que estão intocáveis e precisam ser tocadas pelo próprio Deus. Ele está usando esse momento. Tem um autor muito famoso, muito conhecido dos nossos leitores, dos nossos irmãos, o Thomas A. Kempis, que ele é o autor daquele livro, A Imitação de Cristo. Isso eu recomendo demais, é um livro de espiritualidade cristã. Ele diz assim: é bom às vezes sermos contestados, embora tenhamos uma boa intenção. Essas coisas geralmente ajudam a obter humildade. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, o orgulhoso, ele se autoprotege, ele não aceita ser contestado, ele não aceita ser aconselhado, às vezes repreendido. Ele diz assim: não, eu estou certo, a minha posição é essa, eu não vou mudar. Porque a pessoa como que levantou assim um muro, umas paredes protetoras, e não quer abrir a guarda. Meus irmãos, é exatamente nessa área que Deus está trabalhando, porque a pessoa quer ser vista como alguém infalível, alguém que é perfeito, alguém que não falha, alguém que não tem debilidades, alguém que olha para si mesmo e diz: não, eu sou aquele que sempre faço bem feito, eu sei fazer. E na realidade o que Deus quer é que ele tenha uma experiência libertadora, e o Senhor vai ajudar você a ser uma pessoa mais amorosa, mais segura. Oh, glória a Deus. E conforme você aprende a lidar, ou a deixar transparecer muitas vezes a sua vulnerabilidade, abrir o coração não é fácil, e não pode ser com todo mundo. É ou não é verdade, meus irmãos? Imagine o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios 5:21, para mim um dos versículos mais lindos da carta aos Efésios. A carta toda é maravilhosa, é a minha preferida dentre todas, do apóstolo Paulo. Ele diz assim, começa naquele texto 5:18, né? Enchei-vos do Espírito. E em 5:21 ele diz assim: sujeitai-vos uns aos outros. Meu irmão, essa sujeição, esse tipo de sujeição, ela não se enquadra numa pessoa com caráter orgulhoso. A pessoa se autoprotege, ela não quer se sujeitar uns aos outros. Não estamos falando de sujeição no matrimônio, não estamos falando de sujeição amorosa, humilde e passiva à liderança. Estamos falando de sujeitar-se uns aos outros. Essa é uma mensagem maravilhosa que eu vou ficar devendo para a igreja nesses próximos dias, em nome de Jesus. Então, quem quer se expor, quem quer demonstrar a sua vulnerabilidade, mas, irmãos, quando a gente está na presença do Senhor, a palavra de Deus nos toca, a gente não tem nenhuma cerimônia e nem mesmo nenhuma reserva. Isso eu vou diante do altar do Senhor, porque eu quero receber esta oração. Glória a Deus, para que o Senhor me ajude, para que Ele me guie em meio a essa luta que eu estou enfrentando. É ou não é assim, meus irmãos? O que é que os irmãos vão pensar? Eu fui na frente, que bênção, porque você veio aqui diante do altar do Senhor. E aí é onde Deus trabalha, na insegurança da pessoa, em que essas paredes, essas muralhas caem. O apóstolo João, na sua primeira carta, o apóstolo amado, ele fala assim no capítulo 4, versículo 18. Eu leio na Almeida Revista Atualizada esse texto. Diz assim: no amor não existe... A igreja pode repetir comigo? No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então não tenha medo, o Senhor está contigo. Glória a Deus. Tem um hino que a gente canta, né? Quando me sinto fraco, não tendo mais vigor, não vendo mais o brilho do sol da clara luz, eu clamo então a Cristo, o meu Consolador, o qual me dá a vitória. Oh, que coisa linda! Esse foi o único hino que Gunaving escreveu. Glória a Deus. Meus irmãos, uma terceira característica desse orgulho, que na verdade é um câncer na alma da pessoa, quando ele se expressa de forma que não é legítima, é o orgulho inacessível,
Geralmente a pessoa orgulhosa é difícil de você ter acesso ao coração dela. O orgulho inaccessível não pode, geralmente é difícil de você confrontar, é difícil de você trabalhar qualquer coisa na vida da pessoa. Às vezes muitos anos vão se passar, é preciso que muito tempo se passe para que essas pessoas sejam tocadas, porque esse orgulho inacessível, ele fica visivelmente, a pessoa fica visivelmente tensa sempre que é confrontada sobre algumas áreas da sua vida, sempre que é corrigida. Não tem nada para corrigir, eu não aceito, não, porque pastor, assim, porque está reclamando, porque está dizendo isso, porque falou aquilo. A pessoa é aquela pessoa melindrosa, você não pode, até um olhar, o irmão está olhando assim, está vendo alguma coisa, o irmão está vendo alguma coisa, então às vezes pergunta assim: Deus lhe mostrou alguma coisa? O irmão está, ele está preocupado. É difícil de você corrigir. Veja o que Salomão, sabe, Salomão mesmo, é um provérbio, é um livro maravilhoso. Eu li recentemente no nosso culto doméstico, eu e Janilda, a gente lê com calma e vai anotando. Provérbio de Salomão, capítulo 9, versículos 7 e 8, diz assim: quem repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça, repreende o sábio e amar-te-á. Nem sempre é fácil, meus irmãos, você trabalhar com uma pessoa orgulhosa, porque ela não aceita ser repreendida, e é lamentável. Pelo contrário, a pessoa se fecha, a pessoa diz: irmão, eu realmente, pastor, eu estou pedindo minha carta, porque eu não concordo com algumas coisas, eu quero sair numa boa, e Deus lhe abençoe, não tenho nada contra o irmão, Deus sabe do meu coração. Ele sabe mesmo, orgulhoso de carteirinha. Você não quer mudar, é inacessível, e ele vai fugindo, e vai acontecer o que o irmão Duquinha dizia com muita propriedade lá em Juazeiro do Norte: pastor Tom Zé, deixe que vá, onde ele for vai ser a mesma coisa, porque eu aprendi lá no Pernambuco que tartaruga, para onde vai, leva o casco. É um provérbio popular, mas é verdade. Onde ele vai o problema. Essa é uma grande realidade, sabe, meus irmãos? A pessoa, ele não quer ser corrigido, não quer ser repreendido, mas eu quero dizer que a correção é benéfica, sim ou não, meus irmãos? Fiel são as feridas feitas por aquele que ama, é ou não assim? Muitas vezes o Senhor precisa quebrantar, tocar, glória a Deus. Mas a pessoa prefere, assim, se fecha, se autoprotege, se defende. Então essa pessoa, irmão, deve estar disposta a ouvir o conselho dos outros, permitir-se ser repreendido quando necessário, é para o seu bem. Receba o conselho, aceite a correção. Está doendo, mas o Senhor está operando a cura, glória a Deus. A ferida vai fechar, mas às vezes tem aquelas coisas antigas do passado, aquilo ainda repercute no caráter. Meus irmãos, muitas pessoas tiveram uma jornada difícil, nasceram em meio às dificuldades tão grandes, uma família desestruturada, não tiveram a oportunidade de uma educação como se chama apropriada, e tantos outros fatores, mas um dia creram em Jesus como Salvador, e o Espírito Santo começa a mudar, e muda toda a história, sim ou não, meus irmãos? Muda toda a história. Mas há uma quarta característica ainda relativa ao orgulho, o caminho mais rápido. O orgulho, ele se vê como sábio e inteligente. É uma espécie de papai sabe tudo de si mesmo, sabe? O indivíduo com assim, um orgulho exacerbado, ele acha que sabe tudo. Normalmente, esse tipo de pessoa tem talento mesmo, é inteligente mesmo, e tem potencial mesmo, e tem muitas habilidades mesmo. Eu conheci um músico amigo da época de conservatório, que ele dizia assim: meu amigo, meu irmão, no meu instrumento não encontro ninguém comparado a mim. Eu sou bom,
e enche o peito. Eu sou o bonzão. Esse é aquele orgulho, aquela coisa. E essa pessoa assim, que acha que é o mais sábio, o mais inteligente, tende a pensar que pode fazer tudo. E de muitas maneiras até que pode, sabe, irmãos? Mas ele suspeita que a capacidade dele é superior à dos outros. E por que isso, pastor? Por causa daquela visão presunçosa. Aquela visão presunçosa. É a altivez mesmo. Isso, muitas vezes, é algo aparentemente incorrigível, meus irmãos. Porque a pessoa é aquele homem que vê-se a si mesmo, e diz assim: eu tenho as respostas, eu sei como fazer. Não, já sei como vou fazer. Pode deixar. A pessoa tem um alto conceito de si mesmo. Por isso que no início eu disse que o orgulhoso, ele superestima a sua própria importância. Mas na realidade, essa pessoa engana-se a si mesmo, acreditando que as outras pessoas não têm nada para ensinar. Não tem nada para ensinar. Meus irmãos, como é bom a gente aprender. Nós somos aprendizes. O próprio Senhor nos mostra na sua palavra, o apóstolo Paulo: se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe nada. Ainda não sabe nada. Mas a pessoa tem um alto conceito de si mesma, mas na realidade acaba enganando-se a si mesmo. Eu chamo isso de o autoludíbrio. É o auto-engano. As pessoas acreditam que ninguém tem mais nada para lhe dizer alguma coisa. E ele ainda desdenha da capacidade dos outros por causa da sua arrogância. Isso me faz lembrar do texto que eu citei, da questão do autoludíbrio, que é um texto que tenho decorado há muito tempo nas tábuas do coração, mas eu quero ler com a igreja. 1 Coríntios 3, 18, que fala sobre o auto-engano, mas eu quero ler também o versículo 19, 1 Coríntios, que diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Isso aqui é o auto-engano, né? O autoludíbrio que eu chamo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, olha o que é que Deus faz: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Consequentemente, a pessoa com orgulho, assim, de que aparentemente sabe tudo, precisa aprender humildemente e pedir conselho, meus irmãos, aos outros. Veja mais um texto, a parte B, 1 Coríntios 8 e 1, eu leio na Almeida Revista Atualizada: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Meus irmãos, vocês precisam ver uma pessoa cheia de soberba por causa da sabedoria, da habilidade, da competência. E parece que a sociedade só compreende assim. Eu me lembro de um querido irmão, muito conhecido da igreja, irmã Lelanda, lembra-se dele? Nosso irmão Barcelo, muito amigo da igreja, pastor Pedrinho. Eu conheço desde a minha juventude. O irmão Barcelo era um exímio conhecedor do grego e do hebraico, e falava alguns idiomas, era um poliglota, oficial da Marinha, andou o mundo todo, mas crente em Jesus, e um excelente pregador. Ouvi muitas vezes, pastor Ananias Galvão deve lembrar-se dele. E ele foi convidado para levar uma palavra na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. E como ele foi convidado a discorrer sobre um tema, ali que dizia respeito à ação social, ele começou a falar, e os deputados conversando, de costa, andando, saindo, ninguém dava a mínima para ele. Ninguém olhava para ele, era como se não tivesse ninguém. É um irmãozinho, coitado aí, um evangélico. Mas como é que, Deus, que eu faço para esse pessoal me ouvir? Aí de repente ele começou a falar em grego. Aí todo mundo parou.
ninguém estava entendendo nada. Aí do grego ele começou a falar em hebraico, aí que ninguém entendia nada. Aí passou para o inglês, depois um pouco de francês, aí todo mundo parou. Senhores, obrigado porque vocês podem me ouvir em grego, em hebraico, francês e inglês, mas não conseguem me ouvir na nossa própria língua. Eu sou fulano de tal e venho vos falar sobre isso. Vocês preferem que eu fale em qual dessas línguas? É claro que ele se exaltou um pouco para poder combater aquela altivez. Ele contando isso, você dá umas boas risadas. Conheço também um professor muito querido, amigo meu ainda, labutano, que ele foi fazer um término do curso, do seminário, não posso dar muito detalhe, porque ele pode estar me ouvindo, puxa minha orelha. E quando ele terminou, aquele dia, para fazer, dando a palestra lá da abertura do curso de teologia, uma série de coisas, ele falou tão difícil, usou tantos termos teológicos, falou sobre tantos nomes relacionados à filosofia, tantos autores, eu não consegui entender 70% do que ele falou, quase. Olha que eu me esforcei. Mas quando terminou tudo, ele chegou lá em casa para o jantar e disse: meu amigo professor, que discurso foi aquele que eu quase tive dificuldade de entender? Por que você falou tão difícil? Meu amigo, quando você estiver diante do povão, uma porção de político que estava lá, no ginásio do Sesc, você tem que exagerar, fala difícil, português que ninguém entende, é para não entender mesmo. Quanto mais o povo não entende, mais ele fica impressionado com você, cara. Então, Breno, tu vigia, viu? Os nossos professores aqui, quando está na academia, dependendo do auditório, você tem que falar. É ou não é verdade, meus irmãos? Mas a gente tem que falar com que as pessoas entendam. Isso é muito bom. E eu me lembro que um dia eu cheguei na Serra, num sítio chamado São Lourenço, lá em Caririaçu. E naquele dia, uma multidão, já tínhamos andado quase 4 léguas de pés, porque o carro quebrou, no inverno. E naquele dia eu disse: Jesus, tu vai fazer alguma coisa. Começamos a andar umas 4 horas da tarde, porque o jantar tinha sido convidado, não deu nada certo. Fizemos só uma jornada muito grande, subindo e descendo. Chegamos lá, todo mundo estava reunido, mais de 7 horas da noite. E naquele dia, eu tinha preparado uma palavra para pregar. Eu disse: Senhor, o que é que eu prego para esse povo? Aí Jesus disse assim no meu coração: fale sobre o caboré. Eu disse: meu Deus, que pregação é essa? É aquela árvore, né, que tem um olho assim, que tem uns olhos grandes, né? Eu disse: meu Deus, como é que eu prego sobre isso? Aí eu me lembrei do texto de Isaías: olhai para mim, sereis salvos. Quando eu comecei a falar sobre os pássaros, comecei a falar sobre algumas coisas da roça, do cotidiano, meus irmãos, naquele dia 12 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. A igreja nasceu naquele dia ali, naquele lugar. E o tema da mensagem foi o caboré. Para que pregar? Mas o primeiro pregador que eu dei a oportunidade, o meu amigo irmão Duquinha, que não fica chateado quando eu conto as histórias dele, ele pregou, irmão Duquinha, no máximo 10 ou 15 minutos, e ele disse assim: porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. E o pessoal do sítio assim, com os olhos arregalados: o que é que esse homem está dizendo? Quem é que vai entender? Concupiscência, irmãos, dentro do sítio, a maioria das pessoas não tem instrução, não sabe ler nem escrever. Mas às vezes o espírito altivo, ele quer entrar em ação. E o orgulhoso tem muita dificuldade de acatar conselho. Irmão Duquinha, não vai por aí. Mas ele não ouvia. Mas Deus vai trabalhando nessa pessoa, vai tocando nessa pessoa. E quando ele acata o conselho, pouco a pouco Deus vai trabalhando a questão da humildade. Glória a Deus. Irmãos, eu preciso adiantar a mensagem. Eu pensei que ia pregar só 20 minutos. Glória a Deus. Mas há uma quinta característica, e para você não se assustar, eu anotei só 7.
O orgulho da autoexaltação, o orgulho, a autoexaltação, esse tipo, irmão, de orgulho, não fala daquele inimigo que ele é daquele indivíduo, desculpe, daquele indivíduo que ele é, por assim dizer, autodominado. Ele tem aquela necessidade de ser o centro das atenções. Meus irmãos, vocês sabem que isso acontece ou não? Mas se eu não cantar hoje, não vai dar certo. E tem algumas pessoas que tem que cantar. E para cantar ainda tem que ficar no centro. Porque na ponta eu não fico. Diga assim, pense numa tribulação, meus irmãos. Quer ser o centro das atenções. Quer estar nos holofotes. Se preocupe não, meu irmão. Pastor, e quando é que vai chegar a minha vez? Se preocupe não. Continue servindo ao Senhor. Lucas 1:80 dá a resposta. O menino crescia e se fortalecia em espírito e esteve no deserto até o dia da sua apresentação. Estamos falando de João Batista. Ele crescia e se fortalecia aonde? No deserto. Mas se fortalecia como? No espírito, até o dia da apresentação. Aí tem gente que quer se apresentar sem passar no deserto, sem se fortalecer no espírito, aí quer se apresentar, não dá certo. Não, meu filho, primeiro deserto e fortalecimento, depois você se apresenta. É só, mas eu sou catedrático, eu sou formado, eu sei falar, e esse irmão que está dirigindo um culto aí, ele não tem nenhuma formação acadêmica. Pois é, mas Deus chamou ele, e ele já está na hora de se apresentar, e você ainda tem algum tempinho no deserto. Agora teve uns glória a Deus, né, meus irmãos? Glória a Jesus. As pessoas assim, meus irmãos, essa questão do orgulho, da autoexaltação, ele quer ser notado, quer ser visto. Eu às vezes fico espantado com alguns dos nossos irmãos, provavelmente com a questão do Instagram. Onde você vai é uma foto, onde você vai é um post, onde você vai é aquela imagem, e é tanta foto, é tanta coisa, não pode fazer uma viagem, e é tanto post, meu irmão, dá aí um joinha. Tem crente que é viciado em joinha, diz, dá um joinha, quem é que está me seguindo? Eu tenho tantos seguidores, ele quer aparecer, e cada vez que aparece, meu Jesus amado, geralmente essas pessoas não é que não tenham carisma, às vezes tem mesmo. Geralmente o orgulhoso, ele ama ser alvo da atenção das pessoas. Ele não somente gosta da atenção que recebe, mas as pessoas também gostam muitas vezes de lhe dar atenção. Salomão disse em Provérbios 27:2: louvem-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Deixa que o povo fale, exalte, glória a Deus. Deixa você termina a mensagem, e vem aquele irmão, diz, pastor, que bênção, glória a Deus. Mas não é para você se exaltar não, pastor, Deus falou comigo, o Senhor lhe usou hoje. Mas não é para você achar que você é o pregador, o escolhido dos escolhidos, não. Você só pregou pela graça de Deus. E às vezes tem dia que você prega e você tem a impressão que não pregou nada. Mas é que o Senhor tirou da tua cabeça aquela ideia de que você abafou. Aí termina o culto que você pensou que não tinha pregado nada. Aí chega aquele irmão e disse, pastor, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Porque hoje eu saí de casa pedindo, Senhor, fala comigo assim, assim. E Deus falou na sua boca, assim, assim. Eu disse, meu Deus, graças a Deus que eu não estava desviado. Você tem aquela, meu Deus, que foi que aconteceu? É algo maravilhoso, meus irmãos. E às vezes a pessoa luta com esse tipo de orgulho. E é nesse momento que a gente entende que tem que aprender a desenvolver mesmo a mansidão. Em lugar de sempre você tentar promover, se certificar que todo mundo está vendo as suas obras. Meus irmãos, foca aqui, olha acolá. E eu me lembro da época dos pregadores itinerantes, que eles chegavam cedo com aqueles equipamentos para gravar 4 CDs, né? E quando terminar o culto, já vender a mensagem. E geralmente ele tinha que pregar 2 horas, porque quanto maior a mensagem, mais CD. E isso dizia respeito também a finanças.
A pessoa já pregava casada. Ó, meus irmãos, essa pregação já vai estar disponível no final do culto. E era um corre-corrente, só faltava ficar louco para poder aprontar. Tinha que colocar gente. Eu vi pregador se dizia antes da pregação, porque o DVD enganchou e não tinha ninguém para operar. Irmão, já passei um sufoco naquela época da juventude, organizando congresso de jovem. Meu amigo Carlos Brandão não está aqui, senão ele ia contar uma história para vocês. Orgulho é coisa séria. Mas o que é que diz o apóstolo Tiago 4:10? Ele nos adverte: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. A igreja deu um amém para Jesus. Quero também compartilhar sobre mais uma característica, meus irmãos, desse orgulho que muitas vezes se transforma no verdadeiro câncer da alma. O orgulho da rebeldia. Meus irmãos, é uma esteira, é uma descida de alto a baixo. Aqueles que lutam com o orgulho da rebeldia, geralmente, quase que inevitavelmente, são insubmissos às autoridades. Isso porque a pessoa é confiante nas suas habilidades, como aquele tipo de orgulho falei agora há pouco, como que soubesse tudo, e acha que ele não tem que se submeter, ele acha que tem que liderar. Tem pessoas, irmãos, que estão na igreja conosco, já vi muitos e conheço muitos, que se não liderar, se não estiver na frente, ele não vai ficar. Se não tiver o cargo, e tem uma coisa, na hora que você muda o cargo, ele também muda de igreja. Eu conheço um pastor dirigente, disse: pastor José, estou com 3 anos que estou orando para dizer à irmã do ciclo de oração que a idade passou, ela não pode mais dirigir. Aí eu fui falar com ela e disse: quem me botou aqui é Jesus, quem é você para me tirar? Eu disse: meu Jesus. Aí eu disse: pastor, se preocupe não, fale com a irmã Janilda, que a irmã Janilda conversa com ela, ora. E aí resolveu. Mas meu irmão, dificuldade, que a pessoa não entende que o tempo passou, que a idade chegou, tem algumas limitações. O orgulho não deixa. Por que eu não fui apresentado? Por que não falaram no meu nome? Não me viram aqui? Olha, pastor, eu quero dizer que eu estou indo para a igreja fulano de tal, porque lá eu fui convidado, lá eu fui honrado. Essa questão do orgulho, sabe, meus irmãos, da rebeldia, a pessoa quer ser o líder, quer estar na frente, quer comandar. Esse tipo de orgulho leva a pessoa, muitas vezes, a colocar-se arrogantemente no mesmo nível daqueles que Deus colocou acima dele. Isso não é porque está acima por ser o maior, mas na questão da liderança. Uma pessoa orgulhosa assim, meus irmãos, fazem muitas vezes aquelas declarações imprudentes. Ó, pastor, eu quero dizer ao senhor, eu escuto a Deus, os homens não. O senhor se lembra daquele versículo? Mais importa obedecer a Deus do que os homens? Pois é a minha filosofia de vida. Meu irmão, você precisa ler a Bíblia. É incrível. Os nossos pastores nas congregações sabem o que eu estou falando, porque lidam muitas vezes com isso. Quão diferente é a perspectiva de Deus sobre a autoridade. Deixe-me ler, permita-me ler, Hebreus capítulo 13, versículo 17, só a parte A, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles. Irmãos, e esse espírito de rebeldia tem se filtrado na igreja. A pessoa quer o cargo, quer a oportunidade, ele quer ensinar, mas não está preparado. Ele quer ir representar, mas não está pronto. E quando você diz: meu Deus, o que é que eu faço? Eu vou enviar o irmão. Quando você envia, depois que ele sai, aonde ele foi, os irmãos dizem: pastor, pelo amor de Deus, nunca mais coloca esse homem no rodízio para vir para cá, porque se ele sair no rodízio, nós vamos inventar uma coisa aqui qualquer um, e vamos fechar a igreja, transferir o culto, ninguém quer mais ouvi-lo aqui. Já pensou, meus irmãos? Mas ele tem um espírito rebelde. Isso eu estou falando para a igreja está entendendo, meus irmãos? Então por que
não aceitar humildemente o lugar que Deus te deu, a liderança estabelecida pelo Senhor, e saber que Ele ao seu tempo te exaltará, glória a Deus. Então Deus nos colocou sobre o cuidado, a autoridade de um pastor. Irmãos, como é bom ser pastoreado, glória a Deus. Nós pastores somos pastoreados. Pastor de pastores não é fácil, mas como são necessários. E a sétima e última consideração ou característica sobre esse orgulho, que muitas vezes eles se transformam como muito ofensivo à nossa alma. O orgulho espiritual. Talvez esse seja um dos mais difíceis de tratar. Uma pessoa orgulhosa espiritualmente, já falei de alguma forma aqui, a pessoa muitas vezes se sente um gigante espiritual. Conheci muitos. Dentre uns, cito um querido amigo que já está no céu, eu sei que ele está. Ele era uma benção. Ele dizia assim: irmão Antônio José, tu sabe que Deus me usa. Eu sei, já vi ele lhe usando muitas vezes. Mas você sabe que eu me uso também, sei também. Já vi você se usando muitas vezes e aprontando, inventando coisa que Deus não falou. Ele disse: é porque você sabe, quando Deus me dá a oportunidade, que eu começo a pregar, o povo não se mexe, ninguém dá um glória a Deus, eu sapeco uma profecia, mando de lá para cá de rebolada uma revelação, aí o fogo pega. Disse: meu irmão, a igreja diga assim: Deus tenha misericórdia, irmão. E os irmãos que não estão entendendo nada, não percebem nada, ainda dá glória a Deus, gente. Por isso que a igreja precisa do dom do discernimento de espírito, sim ou não, meus irmãos? Para não permitir que algumas pessoas saiam dançando, rodando, batendo pandeiro, fazendo aviãozinho, plantando cangapé, e o povo esperando que ele termine o show para poder a mensagem continuar. Não. Quando Deus fala, a voz é contundente. Muitas vezes em reuniões solenes da igreja, de obreiros, em ambientes convencionais, em momentos traumáticos na vida de liderança da igreja, quando parecia que ninguém ia resolver o problema, o púlpito com mais de 200 pessoas, se levanta uma irmã da igreja, simples. Eu não vou nem traçar o perfil para você não escandalizar. Uma serva de Deus simples. Eu vou dizer aqui, não era alguém de uma aparência que chamasse a atenção, não havia uma roupa preparada, nada. Ela tinha ido para o culto normalmente, mas em determinado momento ela se levanta, um burburinho, fecha o microfone, corta o microfone, uma guerra. O orgulho espiritual efervescente, praticamente fora de as emoções descontroladas. Levanta aquela irmãzinha, sai no meio da igreja, no meio do templo, no corredor. Assim diz o Senhor: ouvi a voz do Todo-Poderoso. Parou tudo. Pastor Antônio José, quem foi que lhe contou essa história? Ninguém, eu estava lá, sentado no púlpito, não vou dizer o estado, não era no Ceará não. E ela disse assim: homem, por que endureces a cerviz e o coração? Tu sabes que estás em pecado, por que insiste em não confessar? Por que não te humilhas? Desce do púlpito, te ajoelha, pede perdão, a igreja te perdoará. Suporta a disciplina, será para o teu bem. E essa mulher foi aumentando a voz. Não teve um homem que cortasse o microfone. Ela não precisava de microfone, ela não tinha microfone. Silêncio, parou tudo. Era a autoridade do Todo-Poderoso. Desce agora. Eis que eu te digo, desce agora. E ela apontava aquele dedinho assim. E o irmão demorou a descer. Ela disse: pois subirei e te pegarei pelo braço. Não só bastou isso, ele...
Você está achando graça, né, irmão? Foi um ribuliço. Chegou uma graça e um temor do Senhor. Ninguém se aguentava, chorava todo mundo, meus irmãos. Quem pensava de não perdoar aquele irmão, perdoou na mesma hora. Todo mundo se condoeu, sofreu com ele. Glória a Deus. Que situação difícil. Ali toda a altivez, todo o orgulho, toda a rebeldia, tudo que foi quebrantado. Aquele orgulho espiritual, uma carreira ministerial estava terminando ali. A gente sabia disso. Mas, meus irmãos, Deus detesta o farisaísmo, sabe? O orgulho espiritual. Todos nós sabemos como Jesus ficou irado. Meu Deus, quem aguenta o restante da mensagem? Até os irmãos que estão em casa no rádio, fica mais fácil, né? Todo mundo sabe do orgulho dos fariseus. O que eles apresentavam o seu que não eram. Havia uma falsidade no coração deles. Eles aparentavam a santidade da qual não viviam. Pregavam uma coisa que eles não viviam. Combatiam alguns pecados dos quais eles não eram libertos, gente. E o Senhor Jesus repreende aquelas pessoas, porque eles achavam que era um modelo de santidade, e eram os homens que naquela época regulavam o passo da religião. Veja como é que Jesus fala deles em Mateus capítulo 23, ali o capítulo dos ais, né? 27 e 28. Jesus disse o seguinte sobre eles: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Meus irmãos, é duro falar isso, é difícil falar isso para a igreja do Senhor, mas é necessário, porque dentre nós muitas vezes há alguns que agem assim, que Deus nos guarde. Outros que se sentam nos bancos da igreja, nas cadeiras, nas poltronas, em alguns lugares, mas esquecem de olhar para si mesmo. Outros até pensam e se veem como super espirituais. É incrível. Tem irmãos que a gente ora no culto, abençoa, faz aquela oração, quando termina o culto: pastor, o senhor pode orar por mim? Mas a oração acabou de terminar. É porque para ele parece que a oração do irmão que não orou não valeu. Só vale a oração do pastor? Oh, meus irmãos, isso é muito difícil. Isso é próprio de um caminhar cristão, cuja espiritualidade é muito medíocre. Essas pessoas são, a questão do orgulho espiritual, são arrogantes, quase inatingíveis. Alguns parecem super deuses, são intocáveis, não atende ninguém, tem que passar por 10 seguranças. Telefone é inacessível. São cristãos, podem ser líderes, mas dominados pelo orgulho. E essas pessoas não devem estar na liderança, porque a maioria só faz é promover os seus próprios egos. É difícil dizer isso, mas estamos falando sobre o orgulho. Veja o que foi que Paulo disse em Romanos 12, o versículo 3 e o 16. Porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 16: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, e não sejais sábios em vós mesmos. A igreja diga assim comigo, já concluindo essa mensagem: o escape para lidar com o orgulho chama-se humildade. Aquela humildade genuína que é fruto do Espírito, né, meus irmãos?
E aí vem aquele processo do quebrantamento. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele vai dar fruto. E tem um quebrantamento. Se o vaso de alabastro não quebra, não havia o perfume, não havia a unção. O quebrantamento é uma grande bênção, meus irmãos. Quem lembra-se de Davi? Um coração quebrantado e humilde, o Senhor não desprezará. Salmo 55. Mas antes desse texto, o Salmo diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Glória a Deus. Já queremos convidar a igreja para se colocar em pé. Eu quero já adiantar a mensagem, mas quero citar ainda mais um escritor querido chamado Andrew Murray. Eu acho que eu falei o inglês certo mesmo agora. Mas eu falei porque eu aprendi primeiro mesmo. Eu acredito que sim. Ele diz assim: essa é a verdadeira abnegação. Eu acredito que toda a igreja pode repetir comigo, para quem está em casa, quem está na Tempo Central FM 102.3, possa ouvir a igreja recitando. 1, 2, 3. Essa é a verdadeira abnegação, a qual nosso Salvador nos chama. O reconhecimento de que o ego nada tem de bom nele, exceto um vazio que Deus deve encher. É simplesmente o senso de insignificância completa que vem quando vemos o quanto verdadeiramente Deus é tudo e no qual damos caminho para Deus ser tudo. Glória a Deus. Meus irmãos, já concluindo a mensagem, a igreja aqui já está em pé. Você que está em casa, saiba que a igreja está em pé. Não é uma questão aquela de ter uma baixa autoestima ou alta autoestima. Não. O crente, ele amadurece quando ele começa a levar em conta esse tipo de mensagem. E aí ele vai entender que tem que substituir a sua autoestima por outra coisa muito mais preciosa, pela Cristoestima. Glória a Jesus. Pastor Antônio José, 2 e 2. Nenhum homem, nem uma mulher, irmãos, combate esse autoconceito que ele tem de si mesmo, tentando se elevar. Nenhum. Ele dependerá de Deus, dependerá do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Gálatas 5:25, meus irmãos. E um dos temas do Novo Testamento mais precioso é aquela questão do servo, né? Como eu gostaria de citar aqui toda aquela escritura do lava-pé de João 13, mas nós ouvimos mensagem recente aqui, porque é estranho o conceito que muitos servos hoje, que estão na igreja, têm de si mesmo. Porque tem alguns servos que acham que são o símbolo de humildade, mas na verdade, eles são vítimas de um orgulho que às vezes eles nem conhecem, talvez nem sintam. Hoje nós vivemos naquele tempo de uma cultura de honra, da posição, da função. Não, fui para a comunidade tal, porque lá agora eu estou participando assim. E a pessoa até se esforça para ter aquilo. Eu me lembro até dos discípulos de Jesus, que na noite anterior da crucificação, eles ainda estavam brigando: Senhor, quem é que vai ficar à direita, quem é que vai ficar à esquerda? Queria saber quem era o maior. Aí Jesus disse: gente, o maior é aquele que serve às mesas. Aí Jesus pega a toalha, vai lavar os pés daquele povo. Meus irmãos, é incrível isso. Vamos ler só um versículo e uma conclusão, para nós cantarmos e orarmos aqui em nome de Jesus. 1 de Pedro 5 e 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte.
Meus irmãos, eu escrevi uma breve conclusão, com muito amor. Um dia corrida, eu disse: Jesus, Espírito Santo, me ajude, porque esse tema é tão precioso, mas ao mesmo tempo tão contundente, e por que não dizer também tão necessário. Quem ouviu a palavra de Deus, quem ouviu a voz de Deus e acha que esse tipo de mensagem é relevante para a nossa vida, meus irmãos, é um impacto, é confrontador, mas é isso que nós precisamos para crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos ler todos juntos essa conclusão, bem bonito, para que todos possam escutar, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Que o Senhor nos ajude a reconhecer quando o orgulho estiver influenciando nossas ações e pensamentos. Que o Espírito Santo nos guie para desenvolvermos uma visão introspectiva do nosso eu, de sorte que possamos cultivar a gratidão e a humildade, para que nos auxilie a manter o orgulho sob controle. Fazendo assim, poderemos viver e promover relacionamentos mais saudáveis e significativos. Quem concorda diz amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é agora uma palavra de apelo. Quem está em casa, quem sabe uma pessoa amiga nos ouvindo agora pela Rádio Tempo Central 102.3, onde você estiver, meu irmão, talvez você tenha sido alvo da graça do Senhor, de tal sorte que você não tem problema quanto a lidar contra o orgulho. Ele está sob o controle, já está crucificado com Cristo. Mas quem sabe você está vivendo um momento muito difícil, lidando com uma pessoa extremamente orgulhosa. Eu quero orar por você. Quem sabe alguém que queira se reconciliar com Jesus, ou mesmo aceitar a Cristo, essa é a hora. Mas também, se você está enfermo e quer receber uma oração, não deixe de vir aqui diante do altar do Senhor, porque Jesus continua curando as enfermidades. Amém? E nós vamos cantar enquanto você toma essa decisão, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que estão conosco na Tempo Central FM.